Lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a Lei número 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei número 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhes tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1º. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Inciso 2º. Membros do Poder Legislativo. Inciso 3º. Membros do Poder Executivo. Inciso 4. Membros do Poder Judiciário. Inciso 5. Membros do Ministério Público. Inciso 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3. Da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação: inciso 1º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3º. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1º, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas; inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Inciso 3, vetado. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, inciso 1º, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Inciso 2º, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3º, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11, vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inciso 1º, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2º, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3º,
deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4º. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1º, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2º, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3º, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Inciso vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra a do DOU de 27 de 9 de 2019. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo retificado no DOU de 18 de 9 de 2019. Artigo 14, vetado. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Inciso 1º. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou, inciso 2º, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Parágrafo único vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27 de 9 de 2019. Violência institucional. Nome jurídico acrescido pela Lei nº 14.321, de 31 de 3 de 2022. Artigo 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, inciso 1º, a situação de violência ou, inciso 2º, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Artigo acrescido pela Lei nº 14.321, de 31 de 3 de 2022. Artigo 16. Deixar de identificar ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do de 27 de 9 de 2019. Artigo 17, vetado.
Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de se sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27/9/2019. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado ou disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 1º, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. Inciso 2, vetado. Inciso 3º. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, ou estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de, inciso 1º, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Inciso 2º, omitir dados ou informações
ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26 vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado, pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único vetado. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27/9/2019. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o entende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvando o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27/9/2019. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal, pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 34 vetado. Artigo 35 vetado. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27 de nove de 2019. Capítulo 7. Do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º. A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7. Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8. Inclui-se o dia de cumprimento do mandado de prisão no computo do prazo de prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo, com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade,
são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, 7º-B. Artigo vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado na edição extra A do DOU de 27 de nove de 2019. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogados previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. E o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial.